Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Se você passou na primeira fase do concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu havia prometido e estou trazendo para você agora um curso para explicar a você ou preparar você daqui para a hora da sua prova de segunda fase sobre o que você vai enfrentar, ok? Então me permita esse primeiro vídeo apresentar a vocês rapidinho, fácil, para que você possa tranquilizar-se para fazer a sua prova, ok? Então vamos entender a sua prova em primeiro lugar. Já tem prova marcada agora para 16 de setembro, então nós vamos trabalhar com essas dicas agora, tá? Então a sua prova ela será composta de duas atividades. Você que vai enfrentar a segunda fase, a prova prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai enfrentar duas atividades. A primeira atividade de formatação, a segunda atividade de digitação. Óbvio e evidente, pela quantidade de pontos, a de digitação é mais importante, ok? Mas vamos lá, vamos devagarinho com cada uma delas, ok? Essa prova vai ser realizada para você quando? Bom, tem provas que vão ser realizadas dia 16 de setembro, algumas dia 17 e outras provas em outras datas no final de semana seguinte, depende muito, certo? Nós vamos discutir também a forma de julgamento da prova, ou seja, como você vai ser, sua nota vai ser dada, e eu vou trazer para vocês algumas dicas para essa prova, ok? Então esse primeiro vídeo é rápido e vai analisar a prova em si. Vamos analisar a prova, portanto, vamos dar uma olhada no seguinte. Sobre a primeira atividade que vocês têm que fazer é a formatação de um texto pré-estabelecido. Vou aparecer pequenininho aqui. Formatação de um texto pré-estabelecido. Então, o que vai acontecer? Eles vão te dar um texto, provavelmente impresso. Aliás, desculpa, aqui é a tarefa de formatação. Eles vão te dar um texto na sua tela no Word 2010. Você vai trabalhar no Word 2010, que é muito semelhante ao Word 2013, o Word 2016 não faz muita diferença. Então, vão te dar um texto na tua frente com o Word aberto. E vão te dar um texto impresso todo formatado. Ou seja, o texto, você vai ter em mãos um texto todo formatado, todo impresso, todo com cheio de efeitos. Você vai ter que olhar para o texto que está na sua mão, então está lá uma página impressa, provavelmente, cheia de efeitos, e você vai ter que replicar esses efeitos na sua tela. Já vai ter um texto todo digitado lá, e você vai, se aqui tiver uma palavra em negrito, você vai ter que colocar negrito aqui. Se aqui tiver justificado, você vai ter que colocar justificado aqui. Se aqui tiver espaçamento de linha 1,5, você vai colocar espaçamento de linha 1,5 aqui. Você vai imitar o que vai ser entregue na sua mão, ok? Eu já preparei um exercício para você entender, ou pelo menos se preparar para o que vem por aí, tá? Você tem 5 minutos para fazer isso, certo? Serão observados alguns erros, né? Erro de, por exemplo, se a fonte estiver errada, negrito, itálico, sublinhado, se o alinhamento do texto estiver errado, se o espaçamento do texto entre linhas ou entre parágrafos estiver errado, margem e efeito de parágrafo, né? Aquele efeito de afastamento e recuo da primeira linha. Se isso estiver errado, você vai contar um ponto, né? vai contabilizar um erro, né? E esse erro é contabilizado da seguinte maneira, né? A pontuação dessa tarefa será de 0 a 2, certo? Cada ocorrência de erro de formatação diferente do documento vai lhe dar 0,2 ponto a menos, ok? Se você fizer uma formatação diferente, uma formatação extra ou falta do que for solicitado. Então, se por um acaso diferente, ali está negrito e você colocou itálico. Extra, ali está negrito e você colocou negrito e itálico. Né? Ou falta do que foi solicitado. Ali está negrito e você não colocou o negrito. Tudo isso é considerado erro e será descontado de você 0,2 ponto. Então você pode cometer 10 erros até zerar. 10 erros, certo? O que, sinceramente, eu acredito que você não vai cometer. Na verdade, eu espero que você cometa 0 erros, porque é só observar o que está no texto e replicar o que está no texto ali na sua frente. Acredito que seja uma tarefa bem tranquila, certo? Por isso ela não vale tanto. A nota 2 será atribuída a quem fizer tudo isso dentro de 5 minutos, sem erro algum, ok? Então, caso o candidato termine a formatação de texto antes de se esgotarem os 5 minutos e queira realizar alguma correção na formatação, vai poder. Então, olha, eu acredito que você, nos primeiros 3 minutos, você resolve a formatação inteira. Você resolve a formatação inteira. Então, você tem mais 2 minutos para verificar, fazer um double check, fazer uma segunda checagem para saber se a sua primeira atividade foi bem feita, ok? Então, eu acredito que é sem problemas para você, ok?
eu estou trazendo no material dos nossos próximos vídeos, eu estou trazendo 2 textos para vocês testarem como vai ser feito. O texto está lá escrito na sua tela e você vai ter que imprimir ele formatado e imitar o que você está vendo no seu texto lá. E depois a gente vai, com o gabarito, ver exatamente o que foi feito, ok? Então vamos lá. Vamos perceber como é que a gente vai fazer aqui. Próximo slide, nosso próximo slide é sobre a segunda atividade, que é a que vale mais. A segunda atividade é o processo de digitação de um texto. Você vai copiar um texto que está impresso com aproximadamente 1.800 caracteres em um computador do tipo Windows com um aplicativo. Ele não diz qual é o aplicativo que vai usar. Provavelmente é um aplicativo que vai testar os erros de digitação, que vai comparar a digitação. Aqui, basicamente, você está sendo testado por sua velocidade, ok? Velocidade. Você terá 11 minutos para fazer esses 1.800 caracteres. 11 minutos. Isso significa 164 toques por minuto, certo? É uma velocidade razoável. 164 toques por minuto é sim uma velocidade mediana para boa. Então, não importa se você digita com 2 dedos, com 4 dedos, com 6 dedos, não importa. O que importa é que você atinja 164 toques por minuto, certo? E a sua digitação, ela valerá de 0 a 8 pontos, ok? Bom, o interessante é que os erros serão contados letra a letra, caractere a caractere. Isso significa que se houver uma letra a mais, uma letra a menos ou uma letra diferente, isso é cometido um erro. Ele vai contar, certo? Contar esses erros cometidos por você, de acordo com o que você digita. Então, não só você tem que terminar antes de 11 minutos, como você tem que terminar exatamente, da melhor maneira possível, da maneira mais íntegra possível em relação ao que foi impresso, ok? Faltou digitação, né, a produção do texto, se estiver em desacordo ou tiver coisa extra, ou falta de digitação do texto original, é considerada erro. Letra a letra, caractere a caractere, ok? Cuidado também, isso aqui é um bom alerta, para você não ter o costume de dar 2 espaços. 2 espaços é erro. Se você está entre uma palavra e outra, espaço e espaço é erro, porque não se esperava um espaço. Entre cada palavra você vai ter um espaço. Esse é o primeiro alerta, certo? O nosso segundo alerta, aqui ainda lendo o edital, para cada erro cometido será descontado 0,05 pontos. Então a prova vale 8, certo? A prova vale 8. Você precisa garantir 5 pontos, olha só, você precisa garantir 5 pontos para ser aprovado. 5 pontos para não ser eliminado. Somando formatação e digitação, 5 pontos. Então, olha só, seria interessante, 0,05 pontos significa 20 erros para cada um ponto que você perde, certo? Então, como eu não quero que você perca muitos pontos, vamos dizer, você tem que cometer 60 erros para perder 3 pontos. Perdendo 3 pontos de uma prova que vale 8, você garante 5 pontos só com a digitação. Só com a digitação. Você tem a formatação que vai ser mais fácil. Digamos que da formatação você consiga 1 ponto. Então você pode errar aqui 80, cometer 80 erros, certo? Então não é uma coisa tão difícil de conseguir. Atingir esse nível mínimo não é tão difícil de conseguir. Você tem que treinar, ok? É bom treinar e eu vou trazer exercícios para treinamento, ok? Vou trazer para vocês aqui. A nota 8 será atribuída à transcrição integral do texto sem erros, se você conseguir no máximo 11 minutos. Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotarem os 11 minutos, deverá aguardar em silêncio, sem iniciar uma nova digitação. Entretanto, caso queira, poderá executar correções no texto digitado, ou seja, a produção extra-texto será considerada como erro, certo? Então, você não vai poder, aqui pelo que está dizendo, você não deve iniciar uma nova digitação. Não deve. Você pode executar correções no texto digitado, no que você já digitou. Então, se você digitou todas os 1.800 caracteres, você não poderá colocar mais coisa. Não poderá, porque isso é considerado erro. Mas poderá corrigir o texto já digitado, pelo que está descrevendo aí no nosso edital, certo? Então isso evita que você, na hora de comparar o texto digitado com o texto que você colocou, o texto entregue impresso com o texto digitado, você compara os dois e vê que eles estão em
concordância um com o outro, para não perder ponto, certo? Sobre a nota da prova, o que é que você tem acerca da nota da prova? A sua nota vai ser 8, menos a quantidade de erros vezes 0,05, mais 2, menos a quantidade de erros na primeira tarefa, vezes 0,2. Então, olha só, vamos supor que aqui você consiga um ponto. Você consegue um ponto cometendo 5 erros aqui. Você pode cometer até 5 erros. E aqui você vai ter que, vamos lá, 4. Né? Vamos supor que você acertou metade da sua prova. Certo? Para você conseguir 4 pontos, é o equivalente a você cometer 80 erros. 80 erros. E se eu não conseguir completar nos 11 minutos? Olha, nos 11 minutos, se você não conseguir completar essa tarefa, todos os caracteres que você não digitou serão considerados erros. Todas as letras que você não teve condições de digitar serão consideradas erros. Ok? Então, não é muito difícil, mas também não é a coisa mais agradável do mundo. Eu trouxe exercícios que acho que vão treinar você. Eu trouxe 2 textos para vocês formatarem e 3 textos para vocês digitarem no tamanho do que provavelmente vocês vão enfrentar lá. É só treinar. E ainda trouxe apontando algumas ferramentas para vocês brincarem. Né? Na internet tem algumas ferramentas que vão ajudar vocês a digitar, a amplificar a sua velocidade de digitação, ok? Vamos lá, continuando, a prova prática terá caráter eliminatório. Então, ela não será classificatória. Você não precisa tirar 10. Você precisa tirar 5. Para passar, você precisa tirar 5. Então, você precisa garantir a bolacha, garantir os 5 pontos, ok? Então, não conseguindo, o candidato não habilitado estará excluído do concurso público, certo? Pode ser aplicado durante a prova alguma coisa aí de autenticação digital para o candidato, certo? Então, como será esse curso aqui? Esse nosso curso terá 2 materiais didáticos. O primeiro material chama-se formatar_tjsp.docx. É o arquivo que contém os textos não formatados que você deverá formatar. Então, esse documento eu vou entregar para você abrir no Word. Ele tem os textos que você tem que formatar, colocar negrito, itálico, sublinhado. Certo? E existe um outro documento que é o tarefas_tjsp.pdf. Nesse arquivo você tem os textos formatados, ou seja, os textos, você tem que imprimir. Esse documento aqui você tem que imprimir. Você vai ter os textos formatados que você irá formatar na tarefa 1, na atividade 1. Você tem os textos para digitar. Aí você vai abrir o Word, vai abrir qualquer outro programa, qualquer outra interface e você vai digitar para treinar a sua velocidade para a tarefa 2. E você terá o gabarito da formatação, ou seja, o que foi que eu fiz para transformar o texto que você está vendo aqui no texto que está aqui. Então tudo isso vai ser entregue para você nesses 2 materiais, claro? E os vídeos explicativos da formatação de um dos textos. Eu vou formatar um dos textos, mostrando a vocês algumas dicas, algumas funções que podem acelerar a sua tarefa, o seu trabalho nessa segunda fase, ok? Então, esse curso tem 3 vídeos simples, 3 vídeos muito simples que eu vou trazer para vocês, e aí vocês vão aprimorar o seu conhecimento, vocês vão aprimorar a sua aptidão para fazer essa prova da segunda fase TJ, tá? Então, desejo que vocês sejam bem-vindos. Quem vai fazer a segunda fase, eu vou trazer esses outros 2 vídeos já agora, esse final de semana, e brincar com vocês em prol da segunda fase TJ São Paulo, ok? Então a gente se vê nos nossos próximos vídeos com as dicas de como formatar nosso texto e o que você tem que fazer, tá? Um abraço e até lá.